Então, assim, queria começar essa reunião, então, agradecendo a presença de quem é convidado, né? Você caiu aqui nessa reunião de paraquedas, né? Você vai entender um pouco mais do que nós estamos fazendo aqui em Uberaba, o que é o objetivo desse grupo Via Permuta, né? Qual que é a principal solução que ele traz para a gente que é empreendedor aqui em Uberaba. E para quem já é associado, né? Obrigado aí pela confiança de estar aí todo mundo online. Eu estou vendo aqui, já estamos com 2 telinhas aqui cheias, né? E assim, o que é o objetivo principal da gente estar falando com vocês essa noite aqui, né? Por que a gente convocou essa reunião mesmo online? Primeiro, ela aconteceria offline, mas em vista das situações que todos os empreendedores estão passando, que é a questão do coronavírus, né? Nós estamos gerenciando essa crise aqui nas empresas. Então, hoje, eu acabei de dar um comando em um grupo onde nós vamos passar mais de 500 alunos para aulas online, tá? Então, são mais de 500 alunos. Eu vou explicar para vocês como que nós decidimos isso, como que eu, Camila e a galera do Via Permuta, o Gibrani, como que nós estamos gerenciando para o Via Permuta virar ainda mais uma solução coerente com o que a gente está vivendo, né? Então, assim, e preparamos um conteúdo mais denso. O Libense vai ter a palavra aqui com vocês. É um cara que eu respeito, um cara que eu admiro. Um cara que, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas responsáveis de eu estar hoje onde estou, essa pessoa é o Libense, né? Porque ele que viu ali o maluco ali do bancário com estabilidade, com bom salário, empreender, né? Ele que foi um dos primeiros a comprar as matrículas ali da WhatsApp quando eu comecei a abrir. Então, acho que nada mais justo do que ele, né? Poder dar uma palavrinha com vocês. Deixa eu ver se tem alguém que não está mudo aqui, só para a gente continuar. Alguém com dúvida na ferramenta? Todo mundo ok? Dá um ok no chat aí, gente. Pode conversar com a gente, viu? Que aí nós vamos conseguir ter interações aí no chat. Ou então, se tiver com vídeo, dá um ok com a mão aí. Eu quero ver se vocês estão tudo entendendo aí. Se o áudio tá bom, né? A Kenny tá ali dando um tchauzinho. Tô vendo aqui. Tá? Então, assim, se tiver tudo bom, né? Tá excelente. Gleides, oi Gleides, tudo bem? Estamos vendo você aqui, bem-vinda, tá? Tô vendo aqui que já entrou um monte de gente aqui de novo, né? Então, bem-vindo. Se colocar a câmera aí, fica super legal, que dá para ver a reação de vocês. Então, fica à vontade. Rosângela, bem-vinda, Rosângela, aqui tá com a câmera ligada. O Tony também tá com a câmera ligada. Bora lá. Gente, então, como que começou a ideia dessa reunião? Nós começamos querendo falar sobre decisão, né? Como que o nosso cérebro toma decisões? Porque um empreendedor, quando você tem vários funcionários ou colaboradores, espera aí que tem um microfone aberto. Beleza, voltou, saiu aqui. Quando nós temos vários colaboradores, o que acontece nesse contexto? A gente precisa tomar decisões e geralmente as decisões não são fáceis de serem tomadas, principalmente quando tem um ambiente onde a sua inteligência emocional ela conta muito, né? Então, assim, o que foi a primeira ideia da reunião? Foi trazer para vocês um conteúdo que 100% aplicável para a gente, tipo, amanhã já aplicar nos nossos negócios. Então, a primeira reunião presencial, ela ia falar disso. A gente estava achando as reuniões da Via Permuta, já estava ficando uma coisa mais enjoada em questão de muito tempo, às vezes repetitiva demais. Então, pegamos feedbacks e começamos a programar reuniões mensais com conteúdo. Até aí, tudo bem. Mas aí, espera aí que agora tem... Gente, vamos olhar o mudo aí, só para eu não ter que ficar parando, tá? Quem estiver entrando aí, eu acabei de ver. Eu consigo dar mudo, mas como é muita gente, só toma cuidado para não ficar microfone aberto aí, tá? Então, gente, o que aconteceu? Veio o coronavírus, o Flávio Augusto fez uma reunião com a gente. Então, para quem não conhece o Flávio Augusto, é o dono da franqueadora a qual eu faço parte, né? É um brasileiro que dá muito orgulho para todo brasileiro. Ele saiu do zero, ficou bilionário, comprou um time de futebol nos Estados Unidos, vendeu o WhatsApp, recomprou. Então, é uma baita história. Quem não conhece e estiver fazendo anotação aí, anota para dar uma pesquisada no Geração de Valor, que é um cara que me motivou a sair da minha zona de conforto. Então, Geração de Valor é o Flávio Augusto, um brasileiro que a gente respeita muito, um brasileiro que realmente faz a diferença para a gente, né? E aí, o que ele fez? Ele fez uma reunião com a gente para falar de como que nós íamos lidar com esse gerenciamento de crise. Como que o WhatsApp vai fazer se esse coronavírus piorar, se os clientes tiverem que ficar em casa, né? Como é que nós vamos gerenciar essa crise em nível de empresas, né? E eu achei fantástico participar daquela reunião. Por quê? Porque para mim era um privilégio, né? Primeiro, eu tenho um grande mentor, um cara que conseguiu ganhar.
eu faço uma conta nas palestras, eu não sei se a galera que está aqui, eu sei que aqui tem várias pessoas que conhecem o Flávio e tem pessoas que não conhecem o Flávio, né? Mas o Flávio, para mim, para resumir o que ele conseguiu construir do zero, né? O maior prêmio da Mega Sena de 2019 foi 200 e algumas coisas milhões aí, 200 milhões e algumas coisas, né? E hoje o patrimônio do Flávio Augusto, que ele criou do zero, empreendendo, sem fazer falcatrua e sem nada, equivale a mais ou menos 20 prêmios da Mega Sena, o maior prêmio da pessoa ganhou sozinha. Então, seria a mesma coisa que uma pessoa, sem depender de sorte, ganhar 20 vezes na Mega Sena sozinho, através do trabalho dele. Né? Então, assim, às vezes a gente sonha em ganhar na Mega Sena uma vez só, né? Ele ganhou 20 vezes e ainda não precisou de sorte para isso. Então, esse cara foi quem começou a trazer para a gente esse contexto de como vou fazer com essa questão do coronavírus. Como que as empresas... Mas nós vamos fazer para não quebrar, porque por mais que a gente não quer gerar pânico na galera, por um outro lado, nós já temos casos aí a nível mundial, né, que as pessoas estão em casa e não estão podendo sair para comprar nada, né? E assim, num país europeu, onde o sistema de saúde é até melhor que o nosso. Então, assim, não dá para a gente, como empreendedor, simplesmente ficar relapso, falar assim, cara, não vou ignorar, eu vou na mentalidade, eu sou muito foda, vai dar tudo certo. Cara, na verdade, o empreendedor, mais do que nunca, ele tem que ser proativo. Ele tem que entender o que eu vou fazer hoje para minimizar o que está acontecendo, né? Então, foi uma reunião muito simbólica para mim, eu queria trazer para vocês. Por quê? Porque não foi uma reunião de pânico, foi uma reunião de diligência, foi uma reunião de o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer para superar essa crise, que está sendo, por muitos especialistas, considerado como um estado de guerra, né? Como se estivéssemos em guerra civil, né? E aí, gente, beleza, trazendo essa nova proposta para a Via Permuta, eu queria contar para vocês o que o Flávio sugeriu, né? Antes mesmo da gente passar a palavra para o Libense, que vai ser 100% aderente a isso também. Mas o que ele sugeriu? Hoje, no seu negócio, você está sendo mais um ponto de desespero, mais um ponto de divulgação de mensagens que não são muito adequadas para a nossa rotina, né? Você está sendo relapso, você está lavando as mãos, ou você está falando assim, não vai dar nada, não é só uma gripinha, né? Ou você está realmente sendo empreendedor e assumindo os riscos igual você sempre se acostumou a assumir. Você está assumindo o papel de protagonista da história. O que eu não controlo, ok, mas o que eu controlo, eu estou fazendo a minha parte, né? E aí, estou vendo aqui os chats, gente, se vocês quiserem comentar aqui, eu estou lendo, tá? E aí, gente, o que a gente pensou? Nós, como empreendedores, eu comecei a refletir, nós somos 100 pessoas hoje num grupo, que se vocês forem somar, que é que cada um aqui desse grupo emprega, só nos que estão online aqui, já deve estar quase chegando aí a 40 pessoas. Só esses que estão online, quantas pessoas em Uberaba hoje são empregadas diretamente pela coragem que você já teve um dia? Quantas pessoas, quantas famílias hoje são empregadas, né? Com um ato de coragem que você já teve por várias vezes, né? Então, assim, por isso que nós hoje precisamos pensar no coletivo e precisamos discutir o que é que os grandes players do mercado estão fazendo para superar essa situação. Então, o primeiro passo que eu entendi, né, é que a gente não pode negar a situação. É que a gente não pode negar. Mesmo que, às vezes, a gente não tenha diretamente um grupo de risco ligado, a gente não esteja se preocupando muito através do nosso pessoal, a gente precisa começar a preocupar com o próximo. E, para mim, essa é uma grande mensagem, né? Porque, para quem empreende, sempre pensa no próximo, né? Mesmo que, às vezes, inconscientemente, mesmo que o cara, às vezes, acha que está entrando para empreender só por causa da grana, né? Mas ele emprega as pessoas, ele movimenta a economia, ele é o setor produtivo de verdade, né? Ele é quem faz a roda girar. O governo pega imposto do cidadão e do empresário para fazer a roda do governo girar. Mas quem que gira a roda? Quem que é a engrenagem, né? Por que a hora que o empresário resolve recolher as coisas e fecha as portas, por que o Brasil para? Né? Então, assim, antes, para não me alongar muito nesse assunto, o que eu queria trazer para vocês que nós estamos fazendo hoje? Primeiro, não estou negando que estamos em uma situação de crise. Hoje eu queria que você fizesse essa reflexão comigo. Se eu conseguir fazer você refletir isso, e o Libense com certeza vai continuar esse assunto agora, né? A nossa reunião aqui já valeu todo e qualquer investimento que você fez num grupo de relacionamento.
Eu estou falando todo e qualquer investimento, seja ele de tempo e de dinheiro. Tá? Tem gente que acha que nós estamos num grupo de permuta. A pessoa está lá atrás. A pessoa ainda não entendeu, não foi nada. Tem gente que acha, está fazendo conta de percentual ainda do que nós estamos negociando. Né? E para mim isso aqui é um propósito muito maior que isso. Nós estamos falando de milhares de vidas envolvidas através do trabalho que a gente oferece. E olha que louco, não é do trabalho não, gente, é da liderança que a gente oferece. É do norte. Tem muito empreendedor hoje, empresário, que a analogia que eu falo, não sei se o Libense vai concordar comigo nesse ponto, né? Mas a gente está entrando num avião, fazendo uma viagem de avião, e tem muito empreendedor que é o piloto da aeronave, ele tá passando a mensagem para os colaboradores assim, cara, eu não sei pilotar essa merda. Vocês me desculpem o palavreado. Mas a mensagem subliminar que ele passa é essa. Você fala assim, gente, será que eu estou passando para o meu colaborador a segurança de que eu sei pilotar a aeronave que eu estou entrando? Mesmo passando por uma turbulência, já pensou, quem já viajou de avião e passou por turbulência, vocês vê que o piloto, né, ele avisa na maior tranquilidade, cara, nós vamos passar na turbulência, fica de boa aí, né, mais ou menos assim, né, obviamente mais formalmente. Será que eu estou sendo esse comandante na minha empresa perante os meus colaboradores e os meus clientes? Ou será que eu estou só divulgando mais medo e mais pânico? Já pensou? O piloto pega o microfone e fala assim, galera, nós estamos ferrados. Vamos passar por uma turbulência aqui, eu estou morrendo de medo, eu acho que nós vamos morrer tudo. Eu acho que ferrou tudo. A maior turbulência que eu já vi na vida. Né? E não, o piloto ele foi treinado para ser frio. O piloto foi treinado para agir se os motores pararem de funcionar. Ele precisa saber fazer pouso de emergência. Né? Será que o empreendedor teve esse treinamento, né, adequado? Ou ele teve só coragem? Ele foi lá e fez igual um louco, né, cara? Vou levando isso no peito. Né? Então, assim, deixa eu ver se tem nada aqui. Tem alguma coisa que a Camila está falando aqui. Não, acho que tá tudo ok. Libera. Tá pedindo senha. Deixa eu passar a senha aqui para você passar para ela, Camila. Só um minutinho, tá? Tem gente que pede senha mesmo. A senha é 620787. Se alguém não tiver conseguindo entrar aí, 620787. Passa para ela aí. Então, pessoal, esse é o intuito de um grupo de relacionamento para mim. Quando eu comecei a estudar empreendedorismo, eu comecei a perceber que a gente movimentava muita coisa. Na verdade, nós somos capazes de tirar qualquer país de crise, mas nós também somos capazes de colocar ela ainda mais fundo nesse buraco. Né? Por quê? Quando a gente não sabe que direção que a gente precisa tomar. Quando a gente não sabe que atitude a gente tem que tomar. Então, vou dar um exemplo para vocês da WhatsApp, tá? Hoje a gente tem cerca de 300 alunos em Uberaba, 200 alunos em Franca. A minha aula é presencial. Ela é presencial. Aí o que o Flávio falou? Ele comentou isso com a gente. Inclusive, uma coisa que eu coloquei no texto, e eu queria ter a oportunidade de contar para vocês sobre isso, né? É o seguinte, essa situação, a gente acredita que ela não tem ganhos, tá? Por mais que agora a gente possa fazer ter ganhos, nós podemos implementar reuniões online, nós podemos aproveitar o Via Permuta para comprar e vender coisas que vai evitar uma empresa de quebrar. Tem vários pontos positivos que a gente pode tirar disso. Né? Peraí que tem alguém com pronto, acho que tem vários pontos positivos que a gente pode tirar da situação, né? Só que esses pontos positivos, ele foi uma forma que a gente atuou no problema. O problema existe, ele é real, né? Acontece que a gente não pode negar ele, não pode pensar que vai ter ganhos do processo, vai ter perdas, né? A gente acredita, o Flávio falou isso com todas as letras, né, que vai ter perdas, mas o que a gente pode fazer como empreendedor? Minimizar as perdas. A gente pode minimizar as perdas. Então, quando eu falei para vocês que não tem ganho, né, significa o quê? Que a gente tem que assumir. É muito difícil assumir que a gente vai perder. É muito difícil. Engraçado que é uma dificuldade que eu tenho hoje, diariamente com adultos, né? É o adulto admitir que ele perde. Né? Que ele pode perder, que está de boa perder, inclusive. Né? Aí, só que eu não vou me contentar e vou atuar para eu perder menos e para a gente conseguir, depois de assimilado isso e atuar sobre o problema, quem sabe no futuro ganhar. Né? Ganhar com o quê? Com atitude, com resiliência, com antifragilidade. Né? E aí o objetivo dessa reunião hoje era discutir isso com vocês. Não sei se esse assunto é de interesse de vocês, né? Mas para mim ele fez muita diferença.
Para mim, ele fez muita diferença. Por quê? Já implementei as aulas online, já estou entregando uma experiência para o meu aluno de uma maneira muito melhor até do que o esperado. Porque a expectativa dos nossos clientes, e eu vou encerrar minha fala, Libens, com essa fala, cara, e eu vou deixar você falar, a expectativa dos nossos clientes hoje, vocês acham que ela está baixa ou alta? Responde aí para mim. Como é que vocês acham que está o ambiente mental dos nossos clientes hoje? Pode responder no chat ou no áudio, do jeito que vocês quiserem. Como que está a curva de consciência das pessoas hoje? Como é que está a fila do Guarato hoje? Como é que está a cabeça? Está tão grande que o dono do supermercado está pedindo para parar de comprar. Falou, o dono do supermercado está falando, não vem aqui, velho. Olha o que é isso. Olha o que é isso. O dono do supermercado está mandando mensagem no WhatsApp, fala, não vem aqui, não desespere, gente, calma. Então, quando a Kênia fala isso pra gente, e a gente tem esse cenário, o que o nosso cliente espera? Nosso cliente está esperando uma régua muito baixa, a expectativa dele está baixa. Né? Ele está desesperado, ele está com medo, ele está inseguro, né? Ele está com vários sentimentos ali. E o que é nosso papel, então? Sabendo disso, eu poder ter a oportunidade até de surpreendê-lo, né? Usando alternativas. Por exemplo, o online, por exemplo, o delivery, por exemplo. E aí vocês vão ter em cada negócio de vocês, né, várias formas de você conseguir. Aí, obviamente, tem aquele negócio, um negócio ou outro que a gente não vai conseguir atender presencial, pode chegar nesse nível? Sim, pode. E aí você, parando de olhar o problema e começando a olhar na solução, eu tenho certeza absoluta que conversando com pessoas, que se relacionando, que estudando, porque o empreendedor ele tem mania de estudar, né? Ele acha que é só executar, né? E estudando você vai achar opções viáveis para você não morrer na crise. Porque não negar isso vai te deixar na frente. Tem gente que está achando que está de boa. Tem gente que está achando que vai passar. E pode ser que a gente se estenda por 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso é terrorismo? Para empreendedorismo, não. Quem tem medo de terrorismo não vira empreendedor, não, gente. No Brasil, não. Acima de mim, essa não. Tipo assim, empreendedor, ele tem uma característica, né? Para ele empreender no Brasil, ele tem que ser no mínimo louco. Ele tem que ser fora da curva. Ele tem algumas características pessoais. Se a gente não fosse assim, a gente estava trabalhando CLT, carteira assinada com salário fixo. Se você não souber lidar com esse tipo de pressão, com esse tipo de situação, era mais fácil a gente ir para CLT, para trabalho fixo. Né? Você não precisa pagar 13º, não precisa pagar férias, não precisa estar preocupado de como é que você vai pagar salário o mês que vem. Né? Então, você não precisava estar preocupado assim. Né? Então, a minha fala hoje é o seguinte, a primeira coisa que eu vou falar e vou passar para o Libens, então. O que você está fazendo de diferente perante essa situação? Porque fazer igual está todo mundo fazendo. Fazer igual está todo mundo fazendo. Tanto que essa reunião aqui é uma meta-reunião, né? O que eu estou falando para vocês, nós estamos fazendo. Porque, não vai ter reunião física? Peraí, nós fazemos online, cara. Nós fazemos online. Então, o que nós estamos falando aqui, a gente está fazendo. E eu estou mostrando para vocês o real valor de você ter pessoas perto. Pessoas inteligentes, empreendedoras, protagonistas, para superar uma crise. Para mim, isso tem muito valor. Para mim, isso tem muito valor. Não é pouco. Tá? Libens, às vezes eu te interrompo no meio da sua fala, mas eu vou deixar aberto para você continuar, tá? Fala, irmão. Pessoal, tá me ouvindo aí, Júlio? Tá tudo certo? Eu tô vendo o rostinho de vocês aí. Quem tiver aí, levanta a mão se tá ouvindo, se tá legal, pra gente seguir aí, garantindo que não tá desagradável. Valeu, Tony, Eloana, Fernanda. Tô vendo o pessoal aqui, mas não todos, tá bem? Bom, eu vou focar aqui só para não... Vou colocar a câmera aqui, talvez em evidência aqui. Bom, perfeito. Só para eu não perder. Julião, fica à vontade, cara. Se tiver alguma questão no chat aí, talvez aqui, como eu tô num console pequeno, não vou conseguir acompanhar com tranquilidade. Mas, pessoal, antes de mais nada, eu quero falar... Assim, é um pouco desafiador, né? Mas dentro da minha história com o Júlio, normalmente tudo é desafiador. Então, ele, quando precisa de algo dentro do que eu estou disposto a servir, posso fazer isso, ele manda e a gente acata,
né? Então, eu conheci o Júlio aí num contexto onde não tem muita diferença de hoje do aspecto de crise, porque não era uma crise com essa percepção global, mas crises do que a gente vai decidir fazer. Então, hoje eu não vou falar de coronavírus, porque eu não sou especialista nisso, não tenho tantas informações, igual existe muitas informações aí, cada um pode escolher melhor a tua fonte, como vai se orientar, né? É um processo muito mais de consciência, mas conversando com o Júlio ontem, ficou evidenciado assim, ele falou, Libêncio, o que estava proposto, o que estava preparado, dá para fazer online? Eu falei, não, mas não dá mesmo. Não tem o que fazer, porque era uma coisa mais dinâmica que vocês ainda vão ver num outro momento. Mas a questão é que não possa nada ser feito, né? E aí a gente foi bater um papo ali para estruturar algo dentro do que era possível ser feito, concebendo e se instalando dentro das circunstâncias que foram impostas para a gente, né? A gente poderia estar lá ou não, mas nessa hora o líder decide, opta e fala, não, eu opto nesse momento por resguardar as pessoas. E aí é uma escolha do líder. Eu falei, Júlio, independente da tua escolha enquanto líder do VP, tô junto. E aí a gente vai desenvolver algo. Então hoje o que eu decidi falar para vocês é um pouco sobre esse aspecto de crise, né? E vou começar, não vou falar aqui o que eu fiz, o que eu me formei, eu vou deixar uma perspectiva da minha janela, né, baseado na minha experiência e no que eu trabalho e no que eu estudo. E se eu tiver sorte e se vocês tiverem abertura, sem dúvida nenhuma, a gente vai poder encontrar novas possibilidades. Lembrando, pessoal, que eu falo em nome do Libêncio, eu não falo em nome do Júlio, não falo em nome do VP, né? Mas aqui eu quero trazer algumas possibilidades como um ser humano falando para seres humanos. Então, não tenho a pretensão aqui também de ser unânime. Então, se alguma coisa te incomodou e você percebe que não faz sentido, ok, descarta. Se tem algo que pode ser lapidado, lapide. E se algo fizer sentido, ok, podemos trabalhar aqui hoje, tá bem? O que eu vou trabalhar aqui dentro do que conversei com o Júlio, esse aspecto da crise, como constelador familiar e como uma pessoa que no dia a dia procura trazer um pouco mais de leveza para a vida das pessoas, eu quero convidar você a perceber que o nosso primeiro sucesso, ou seja, a nossa primeira experiência de sucesso, que é o nosso nascimento, ele vem em decorrência de uma crise. Mamãe, inconscientemente, mamãe lá na natureza fala assim, filhinho, é o seguinte, não cabe mais, não tem espaço, já não aguento mais esse peso, dá um jeito de ir para a vida agora. Então, assim, a gente está ali confinado, porque se depender do bebê, gente, está tudo confortável ali, protegidinho, né? Barriguinha de mamãe. Então, a primeira crise que a gente experimenta é essa, não tem espaço, não tem suprimento, você tem que ir para o novo. E ir para esse novo vai doer, tanto que o bebê já nasce chorando, dói para respirar, dói a luz ali no olho, tá certo? Mas perceba que é o nosso primeiro sucesso. E depois isso vai se repetindo ao longo da vida. E outra coisa que eu quero lembrar, dentro das minhas pesquisas, dentro do que eu estudo, é que, pessoal, nós somos a espécie mais adaptada nesse mundo que a gente vive, né? E eu ouso dizer, né, vou fazer o gancho aqui com o Julião, que desde a época que a gente começou a andar em duas pernas aí, e desde a época do surgimento dos sapiens, lá 70 mil anos atrás, se tem uma coisa que o ser humano aprendeu a desenvolver, foi estratégia para inovar frente à crise. E esses que vieram desenvolvendo isso, talvez eu ouso dizer aqui que eles são o que mais se aproximam do que a gente chama hoje de empreendedor. Porque não é que todos que estavam lá chegaram aqui, foram alguns que com medo, com adaptabilidade, né? O conceito de Darwin lá não é sobre a sobrevivência do mais forte, isso que a gente vai entender. É a sobrevivência do mais adaptável, é aquele que em circunstâncias adversas consegue criar estratégias ali com os seus para se adaptar, né? E dentro disso, eu acredito que nós empreendedores, e eu me considero um empreendedor, porque o empreendedorismo hoje a gente vai falar dele como um comportamento e não como um cargo, né? Mas a atitude do empreendedor, tá certo? E a primeira coisa que a gente vai perceber é essa proximidade que a gente tem da mudança, que a única certeza que a gente tem é da mudança. E o que permanece é a mudança, né? Em todos os níveis que a gente pensar. No nosso corpo, na sociedade.
E a crise, né, tem um poema do poeta Tiago de Mello que ele fala: faz escuro, mas eu canto. A crise é essa possibilidade de uma reestruturação, de um repensar. Só que isso remete a níveis de instabilidade, né? A crise é aquele convite para olhar para diferentes possibilidades, para novos contextos. E a gente aqui, pessoal, em níveis neurais, em níveis primitivos, a gente vai ceder a esse medo. O que é pertinente, talvez, pontuar aqui, é para que a gente se oriente para que isso não torne um pânico. Pessoal, se alguém fala que não sente medo, isso não é coragem, é inconsequência. Essa pessoa quer dizer inconsequência. Eu não estou avaliando as consequências disso aqui. Então, é uma pessoa inconsequente. Ter medo nos trouxe até aqui, né? Durante toda a evolução da nossa espécie, agora falando enquanto espécie, durante toda a nossa evolução, o que nos, assim, somos descendentes de medrosos, né? Mas não de pessoas que ficavam em pânico, mas de pessoas que consideravam a circunstância, o ambiente e ficavam ali na espreita. Porque se você imaginar, nós não somos os mais fortes, nós não somos os mais rápidos da natureza, tá certo? Mas o que nos trouxe foi a possibilidade de trabalhar em comunidade, tá certo? De ter um sistema desenvolvido ali de muito medo, de muita atenção, que o medo nada mais é do que estado de alerta. Então, por exemplo, eu estava caminhando com meu filho hoje, né? Hoje não, mas esses dias. E a gente anda ali na avenida. E ele de bicicleta, ele ainda está ali com aquele, né, com aquela instabilidade com a bike. O que eu mais falo é cuidado. Se ele não tiver medo, naturalmente ele corre um risco desnecessário. Agora, que ele não desenvolva o pânico, que é, não vou subir na bicicleta, que é uma incapacidade de agir frente ao desafio. Tá certo? E, naturalmente, o convite, pessoal, é porque, naturalmente, se eu falar para vocês assim, o que é uma psicose? É quando a gente começa, né, lembrar do Hitchcock lá, mas se alguém começa a falar para você assim, vou pegar o Tony que eu estou vendo ele aqui na imagem aqui de exemplo. Você começa a falar assim, Tony, fiquei sabendo que eles vão vir te pegar aqui, fiquei sabendo que tem um povo querendo te pegar, né? Lembrando lá da época de escola, fulano quer te pegar. Não, mas quem quer me pegar? Não sei. E aí que é a questão. Hoje a gente tem algumas ameaças invisíveis. Perceba que loucura que é isso, né? Porque numa guerra você tem ali uma localização e você tem um nome, uma cara para dar para o inimigo. Mas hoje a gente tem, por exemplo, em muitas das nossas crises, sejam elas no âmbito pessoal, empresarial ou global, uma ameaça que agora é invisível. E aí o tempo todo a gente está recebendo, pessoal, não estou falando aqui de fake news, estou falando de informações. Toda hora está chegando alguma coisa sobre essa ameaça invisível, que pode chegar de qualquer lugar, que pode aparecer de qualquer lugar, e que é nociva, tá certo? Naturalmente, isso recruta circuitarias cerebrais de atenção, de alerta. Que se a gente não toma uma certa consciência e abre janelas como essa aqui, para ampliar um pouco, para conversar, para expandir, né, para centrar, para tranquilizar, a gente passa a viver nesse recurso primitivo, que é o quê? Deu ruim, eu vou lá pegar todo o alimento que eu posso, eu vou lá... Você entende isso? A gente faz esse movimento natural. Porque essa ameaça fica aqui no meu calcanhar. Porque eu só olho para isso e começo a pensar que realmente agora nunca mais e vai... E isso tudo revela um medo anterior e mais profundo, que é o medo de morrer. Faz noite, mas eu canto. Faz noite, mas eu canto. Então, não é desconsiderar uma crise, mas é ampliar a percepção do que uma crise traz. Tá certo? Ainda que ela não traga, como o Júlio falou, benefícios econômicos, enfim, existe uma recessão natural, existe um aumento de preço, existe uma pequena... vai tremer um pouco a estrutura, né? Mas, sem dúvida nenhuma, existirão ganhos de percepção para aqueles que a buscam, né? Seja como pessoa, seja como núcleo familiar ou não. Mas o convite, pessoal, é para a gente fazer esse trabalho hoje mais aqui, no eu, olhando para todos, é claro. Mas reconhecer que, por exemplo, se eu estou falando com vocês hoje, acho que tem alguém aí, um barulho aí, mas está tudo certo. Se eu estou falando com vocês hoje aqui por essa tecnologia, por exemplo, é justamente porque alguém, em algum momento, foi unindo o conhecimento de um com o conhecimento de outro, ou seja, foi a socialização e a globalização de informações que trouxe a gente para cá.
Tá certo? Se fosse para eu desenvolver um tablet, provavelmente eu passaria a vida inteira e não conseguiria. Então, o que nos torna forte é a soma do pequeno conhecimento e da área de atuação de cada um. E foi sempre assim, e é por isso que hoje a gente tem essas possibilidades, né? Isso nos tornou grandes. Isso nos tornou grandes na época que a gente era uma minoria lá na savana, e isso nos torna grandes hoje. E essa grande comoção mundial, a possibilidade de engrandecimento da nossa espécie. É a hora da gente falar assim, cara, é por isso que a gente está aqui. No incêndio lá que teve lá na Austrália, é claro que alguns seres humanos morreram, eu não tenho números aqui, mas é claro que aconteceu isso por aqueles que estavam lá tentando controlar aquela situação. Mas os animais em si, perceba assim, um coala, quantos milhões de anos para um coala adaptar? Né? Ele não consegue sair correndo. A gente consegue, em 24 horas, começar a tomar medidas. Se são mais acertadas ou não, né, o tempo dirá, mas que a gente consegue reagir frente a situações adversas em tempo recorde, consegue, pessoal. Porque a gente se une. Um manda mensagem, o outro faz uma coisa. Então, assim, ainda que não seja exímio, né, perfeito, porque isso não existe, mas a gente é a única espécie que consegue fazer isso. A única. Porque a gente sempre foi desenvolvendo essa capacidade de nos associar em grupo. Uma coisa que trouxe força para um determinado grupo de pessoas do qual eu fiz parte, faço parte, né, agora como amigos, é um grupo que a gente tinha, Julião. Né? Vira e mexe a gente fala, cara, 2 anos, cara, 3 anos. Que a hora que a gente lembra, o tipo de mensagem que a gente mandava era o mesmo ímpeto de superar algumas crises, de enfrentar algumas crises internas, de enfrentar alguns medos, de assumir determinadas posturas que eram orientadas. Só que ali era incrível, porque naqueles momentos de crise, a gente tinha essa possibilidade da associação. Galera, tô com medo do caramba. Verdade, uma coisa que eu vou fazer até um adendo, esse grupo, depois eu fui entender o que aconteceu nesse grupo lendo um livro que chama Poder do Subconsciente, é um livro muito top, que eu estou lendo inclusive agora, né? E ele fala que assim, a gente tem essa mania de achar que as coisas dão muito mais errado do que certo, né? Empreendedor tem essa mania, né? Quando eu acerto é muito bom, mas as coisas dão muito mais errado do que certo. Boa. Né? Só que nós esquecemos que existe uma série, milhares de reações químicas e fisiológicas que te permitem estar aqui agora. Né? A Kênia está ali falando que é o livro de cabeceira dela. O livro é fantástico, cara, porque ele começa a te fazer refletir que para você estar de pé, teve que dar um monte de coisa certa. E para você o coração continuar batendo enquanto você dorme, né? Precisa estar dando certo muita coisa, porque você está respirando e o seu coração está batendo sem você saber que está rolando, né? E por que eu estou trazendo isso no que o Libense está falando? Porque nesse grupo que não tinha nem 10 pessoas, qual era a mensagem que a gente estava mandando no subconsciente todo santo dia? O que eu mandava para o meu subconsciente? O que o meu cérebro consciente... Foguetinho. Sabe o que aconteceu? Todo mundo desse grupo voou, cara. Todo mundo desse grupo voou. Eu saí do banco, ele estava nesse grupo, montou o Espaço Zen. Aí o Libense também tinha uma questão dele que mudou completamente. Né, então, assim, não vou expondo o pessoal de todo mundo, mas era um grupo que, em vez de a gente compartilhar coisa ruim, a gente compartilhava coisa boa. E hoje o Via Pergunta arrisca te dizer que é a escala disso, né, Libense? Acho que é Exatamente, Julião. E aí, uma coisa que você me traz, Julião, e assim, pessoal, a gente prepara uma linha mestra aqui de querer passar uma mensagem para vocês. Como eu disse, não é com o intuito de ensinar nada, porque aqui, né, somos todos, né, imagina o pessoal aqui sempre está buscando se informar e tudo mais, mas é realmente de trazer uma percepção, talvez, nossa, eu nunca tinha pensado, nunca tinha escutado essa metáfora, e talvez isso traga um novo olhar, realmente. A questão é essa, né? Como que a gente, ampliando a nossa consciência, estando mais ciente do que acontece, a gente pode se orientar de uma maneira mais leve para transitar nesses momentos de crise, tá certo? E aí, Julião, por que naturalmente, talvez fale isso no livro, eu não li ainda, mas você me mandou a indicação lá, né? Eu já coloquei no post-it ali, porque era uma questão de sobrevivência, cara. Prestar atenção no que dava errado. Você entende? Assim, era uma questão de sobreviver, que era justamente esse medo, esse alerta, porque se desse errado e a gente não tivesse esperto, poderia significar dizimar, porque eram pequenos grupos ali,
durante a nossa evolução. Então, nessa parte, vamos falar assim, primitiva do nosso encéfalo, é justamente essas coordenadas assim emocionais, essas emoções primitivas que estão sendo orientadas de maneira automática. Porque, igual você falou, seu coração está batendo. Imagina se a gente tivesse que lembrar de bater o coração. De repente, estava lá, o cara morreu porque esqueceu de bater o coração, rapaz. Esqueceu de respirar, né? Então, olha essa espécie que a gente é, pessoal. E fora isso, a gente foi desenvolvendo estruturas corticais, né? Para fazer isso aqui, para crescer, para expandir. Julião, acho que tem uns áudios abertos aí. Você que está com a chave da nave aí. Tô cantando aqui. Já Vamos cancelei. Beleza? Pessoal, então, uma coisa que a gente percebe é que num momento de crise, né, tem uma frase que é: cuidado para não procurar soluções definitivas para problemas transitórios. Crise de 29, foi uma das épocas que o pessoal mais, né, falou que você não podia andar na calçada em Nova York de tanta gente pulando, né? O que é, nesse caso? Eu tenho uma situação transitória e eu tomo uma solução definitiva para aquilo. Então, assim, soluções transitórias para questões transitórias. Detalhe, vida, porque é isso que norteia o tempo inteiro da gente, né? Mas dentro disso ainda, é perceber, assim, que o empreendedorismo, pessoal, como eu disse, talvez seja o que mais se aproxima em comportamento desses líderes que já nos orientam há 70 mil anos, né? Que em determinadas situações ali tinham que decidir: eu durmo mais uma noite para fugir da chuva ou eu caminho na chuva e corro risco para poder me alimentar. Isso não mudou muito. E aí uma questão toda dessa, por exemplo, que está mais evidenciada globalmente, é a possibilidade de a gente voltar ao essencial do que a gente é enquanto espécie, né? Ao essencial dos comportamentos que fizeram a gente superar aquela barreira de: putz, será que eu pego essa grana aqui e coloco ali no banco, na poupança, ou será que eu vou para um negócio que eu não tenho a menor garantia, mas porque eu acredito que isso pode servir a comunidade, porque isso é algo que eu gosto, né? E porque, de alguma forma, isso vai ser uma fonte realmente do meu crescimento, de renda para as pessoas que eu amo, naturalmente. Mas esses momentos, pessoal, se é que posso sugerir alguma coisa para vocês, se é que tenho essa autorização, mas eu queria que você fizesse um convite pessoal de perceber como que essas notícias, como que esse impacto reverbera em você. Porque é totalmente, se eu pedir para cada um falar como que reverbera aqui, cada um pode trazer uma similaridade entre alguns, mas a maioria vai trazer uma percepção diferente. E essa percepção, ela te ajuda muito a perceber como que você reage nisso. E isso é consciência. Isso é não tampar o sol com a peneira. É falar: cara, eu morro de medo de não conseguir. Porque aí a gente pega essa influência externa, global, e começa a trabalhar no nosso micromundo. Que esse micromundo bem trabalhado é o que vai gerar bons resultados no time que você lidera, na sua família. Lembrando que família, pessoal, é um time, né? Não tem essa divisão, a família é isso. Quanto mais a gente consegue integrar esses ambientes que a gente frequenta, tão melhor, tão mais fácil, tão mais produtivo, tão mais enriquecedor. Quando a pessoa que está ali do teu lado dividindo a vida com você, sabe dos teus passos, sabe do projeto de vida de vocês, né? Que é uma coisa que o Flávio fala também, que ele prega também. Né, Libens, que esse é um ponto básico para a gente, que começou lá no Mastermind, quando a gente tinha o nosso grupo, né? E que às vezes pode não ser ponto comum em todo mundo que está aqui. Nós já temos aqui mais de 40 pessoas. Será que você ainda está naquele mito, né, naquela ilusão de que sua vida pessoal e sua vida profissional são duas vidas distintas? Né? Por quê? Porque tem gente que ainda acha que a pessoa que é super bem sucedida teve que queimar a família no banco e teve que desistir da vida familiar dele. Porque, na verdade, ou é dinheiro ou é família, né? E isso não existe, cara. Isso não existe. Na verdade, quando você está com um filho doente, eu estou tendo essa experiência agora, como é que você chega na empresa e vende super bem se seu filho está doente? Não tem essa... Eu acho que, às vezes, bem, era legal a gente pensar nisso, porque, às vezes, essa reunião fica com critério de autoajuda, e que bom que se você percebeu isso, né? Por quê? Porque é aquele lance da máscara do avião, sabe? Se o avião começa a cair, naquela analogia que nós começamos a usar, né? O que você faz quando o avião começa a cair? Você põe a máscara primeiro na criança ou põe em você primeiro? Você sabe a resposta, não?
Eu? Vamos ver se É na alguém gente. sabe, hein? É É na gente. Então você desmaia, pô. Você desmaia. E, Júlio, pegando ainda a metáfora de avião. Gente, piloto de avião que não tem medo morre. Piloto de avião que não tem medo não faz checklist. Entendeu? Pessoa que não tem medo do mar é quem morre afogado. Você nunca vai ver uma pessoa que morre de medo do mar afogado. A questão é que medo é, eu vou até aqui, eu vou de acordo com os meus limites, eu vou me preparar, eu vou de acordo com as minhas capacidades. Pânico é, eu não vou nem para a praia, vai com uma pula lá no meu hotel. Tá certo? Então, pessoal, percebam como isso, porque uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, vai passar, e aí vocês podem anotar isso, tá? Vai passar e a gente vai sobreviver. Todos? Não. Né? A gente já sabe, algumas pessoas, lamentavelmente, infelizmente, contra a nossa vontade, mas através de uma circunstância, algumas pessoas morreram. E algumas mais vão morrer. Tá certo? Essa analogia, né, Libense? Desculpa ficar te interrompendo, mas é que vem um insight na hora, cara. Massa, vamos junto. Mas nós podemos usar essa analogia. No ano passado, teve gente que entrou na via permuta e a empresa faleceu. A empresa quebrou, né? Esse ano de 2020, eu tenho certeza que algumas empresas também vão morrer. E nós vamos ter que entrar numa conversa de renegociação, porque a empresa vai fechar as portas, né? Então, assim, essa analogia que o Libense está falando da morte, né, que é supernatural, ela acontece. E a gente vai ter que descobrir uma forma de minimizar isso, mas que vai acontecer, né, Libense? Porque assim, Julião, eu não consigo entender empresa, negócio, se a gente não falar de pessoa. Tanto que é o meu trabalho hoje, assim, eu falo, se eu vendesse pamonha e o Júlio me chamasse para fazer, eu ia falar, gente, pamonha tem que comer, porque o milho, né? Então a gente só pode falar dentro da nossa esfera. Por isso que eu falei que não existe unanimidade, mas existe um convite. E uma coisa que eu percebo, Julião, é que quando a gente olha para a morte, a gente tem essa possibilidade de olhar para a morte como parte da vida e começa a trazer o que você falou aí, naturalidade, não é desconsiderar, mas é considerar que faz parte, a gente passa, às vezes, a deixar muito pezinho que a gente põe para cima daí, sabe? Muita coisa que a gente traz para o contexto, principalmente da empresa, e começa a disparar isso, porque o Júlio sabe, pessoal, a posição de liderança ela é muito mais comportamento do que o que você fala. Não adianta você chegar desesperado, então o piloto falar, não, eu sei, e está tremendo com a mão suada, a testa suada, você vai falar, cara, esse cara é louco, porque além de estar tremendo, ele fala que sabe. Tá certo? Mas então, como a partir do momento em que a gente começa a gerenciar essa crise em nós, como que isso reverbera e cria uma corrente? Porque quando a gente monta um grupo de mastermind, a gente não está falando que vai mudar o mundo, né? Mas a gente entendendo que existe uma mudança, a gente escolhe como participar disso. Dentro do pedacinho que cabe para cada um, como que eu escolho participar. E muitas vezes o que orienta uma ampliação da nossa participação é mais consciência. E mais consciência sobre você, pessoal, te dá mais ferramentas mais consciência sobre a tua empresa, mais consciência sobre os números que são apresentados, mais consciência sobre o protagonismo que você pode exercer, qual o momento que você vai ter que colocar teu ímpeto total ali, recrutar tudo, qual o momento que você vai ter que ter a humildade de falar assim, não consegui, não consigo. E isso é gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise não é fechar o olho e falar, não, eu vou continuar, né? E às vezes você pego pelo calcanhar ali, né? Pega o calcanhar de Aquiles, porque às vezes você não está sendo corajoso, você não está sendo destemido, você está sendo inconsequente. Você não está avaliando as coisas. E isso é importante para o empreendedor, não hoje, pessoal, porque, como eu disse, essa crise vai passar. Mas não tenham dúvida que essa não será a última que a gente vai passar, se Deus quiser, da gente continuar vivo. Por todas as circunstâncias. Porque crise faz parte da vida. Haja visto primeira comparação que eu fiz aqui com vocês, que o nosso nascimento surge de uma crise. Não cabe, não tem espaço, filho. Não tem mais espaço na barriga da mamãe, não tem mais nutriente, agora você tem que ir para a vida. Então, talvez nesses contextos de crise, agora a gente está na crise global, daqui uns dias vai ter uma crise no teu caixa, daqui um dia uma crise com o teu pessoal, daqui uns dias é uma crise no teu casamento. Não estou dizendo, não estou praguejando ninguém, tá, pessoal? Mas são circunstâncias da vida que a gente sabe que acomete a todos. Tem um dia que você fala assim, nossa, meu colesterol está alto, estou com uma crise no meu sistema endócrino está atrapalhado. Aí o que você vai fazer? Vai lá arrumar uma comidinha melhor,
vai fazer uma caminhadinha, tá certo? Crise. Agora, existe a pessoa que paralisa e começa a achar, meu Deus, meu colesterol tá alto, agora eu vou morrer mesmo, não sei o quê. E, pessoal, cientificamente comprovado, quando você fica nesse estado de alerta, por tempo em demasia, o seu sistema sofre, a sua imunidade abaixa. E adivinha o que acontece com o líder da empresa, com o empreendedor? Adoece. Tá certo? E aí o que a gente não quer é que nós nos adoeçamos por fatores externos, né? Mas que a gente possa se fortalecer sobre todas as óticas para crescer. Porque cada empreendedor aqui que cresce tem um papel muito fundamental. Algo que a constelação familiar me ensinou, Júlio, você permite eu trazer esse olhar que naturalmente ele vai surgir? Algo que a constelação me trouxe é perceber que não é a empresa que serve o empreendedor, mas uma empresa escolhe, enquanto consciência, um empreendedor e fala assim, você lidera para que possamos servir a muitos. Um empreendedor nada mais é do que a pessoa que assume o custo de servir a muitos. E aí o propósito é como que eu vou servir a muitos. Eu vou trazer maquininha de barbear para o cara se cuidar. Poxa, eu vou fazer mais massagem. Eu vou vender roupa. Eu vou preparar um alimento. Eu vou ensinar inglês. Né? Eu vou vacinar ali os bichinhos, vou cuidar dos bichinhos. Vou cuidar dos exóticos, que às vezes fica meio largado de lado. E aí vocês percebem que o que, em essência, todo mundo aqui faz é servir. E aí, no momento de crise, naturalmente, o que a gente tende a fazer é parar de pensar na essência principal do que nos move e começa a voltar para aquele aspecto mais primitivo, que é eu com os meus, o resto que se exploda. Pessoal, quando existe essa separação de eu encher minha despensa, de eu não pensar num contexto mais global, é exatamente o que pode nos derrubar. Porque é nesses momentos que a gente tem que se unir. Ainda que não fisicamente, olha que possibilidade maravilhosa que a gente tem de colocar 40 pessoas numa sala, só que é numa sala com toda segurança, né? Então, a mudança acontece, pessoal. Mudar o mundo a gente não vai, mas a gente pode escolher como participar dessa mudança, para que a gente possa reduzir um pouco e perceber assim que quando a gente percebe que eu não tenho essa pretensão de mudar o mundo inteiro, mas aqui eu vou fazer uma mudança, né, foda, que é o que a gente vem procurando fazer, e eu vejo assim, de maneira muito tangível, o que o Júlio vem fazendo de 3 anos para cá, pessoal. Isso é mudar o mundo, na minha opinião, né? Isso é ver a relevância da gente, porque se a gente faz uma percepção, se a gente é grande ou pequeno, aí vai depender, comparado com o quê? A gente vai ver que a gente... Mas quando a gente faz parte desse todo grande, desse globo, e percebe que a gente está conectado, e olha aqui a materialização dessa conexão, né? A gente, sem dúvida nenhuma, pode se fortalecer a níveis que vão nos remeter ao que trouxe a nossa espécie até hoje, que é a capacidade de adaptação. E, pessoal, capacidade de adaptação igual empreendedorismo. Se for para falar uma coisa assim, se for para pegar, se pudesse voltar, né, Júlio, 70 mil anos atrás e pegar aquela galera andando aqui em tribos de 30, 40 daqui para lá, catando, colhendo, fugindo de tigre, fugindo de não sei o quê. Se pudesse voltar lá e entrevistá-los, a gente ia ver que o comportamento era empreendedor. Então, hoje o que a gente tem é um nome novo para uma questão, um comportamento bem antigo. E aí que nesses momentos que a gente possa assumir essa nossa essência humana, reconhecer essa crise, mas escolher a partir dessa consciência como que a gente quer trabalhar. Quer nos preparar, que é o que é ter coragem, né? Reconhecer que existe ali um medo que nos deixa alertas, mas não ficarmos paralisados pelo que a gente pode chamar de pânico. Nessa hora, talvez, a gente possa experimentar o comportamento do empreendedorismo, muito além do palco, muito além do cargo, muito além da nomeação do que fazemos ou somos, mas que a gente possa se comportar como humanos empreendedores, que empreendem uma jornada em direção ao mais, em direção ao crescimento, em direção à nossa evolução como espécie, como empresa, como família. Eu acho que é mais ou menos isso, Júlio, que eu tinha para trazer para a galera hoje. Sensacional, né, Ben? Sensacional, cara.
Eu sou muito fã, viu, cara, do grande profissional que você se tornou aí nesses últimos anos, viu, cara? Muito fã mesmo, né? Eu queria abrir o microfone para alguém que quiser comentar alguma coisa, uma dúvida, um complemento. É só tirar o mudo e falar. Sem vergonha. Deixa eu ver se alguém vai se habilitar. A Bárbara quer falar, eu acho. Não tá assim, ó. Tudo bem, se não quiser, tá, gente? Eu acho que só o fato de vocês estarem aqui desde o começo significa que alguma coisa fez sentido para vocês aqui, né? E essa reunião... A Kênia quer falar, Kênia? Deixa eu ver. Eu tenho que tirar seu mudo. Deixa eu ver aqui. Kênia. Saiu. Pode falar, tá saindo. Eu queria compartilhar hoje como que foi meu dia. Eu tive que passar, eu acabei de sair da clínica, então tô toda descabelada, tá? Vocês não reparam, não. Eu tive que passar o dia nas redes sociais, conversando, mandando mensagem para os clientes, porque mais de 30% das clientes hoje desmarcaram o horário. Por esse medo de contaminação, né? Os médicos estão pedindo para não sair de casa. Então, a estratégia que eu usei foi mostrar para os clientes que se a gente tiver cuidado, se a gente usar o álcool gel, evitar contato, a gente pode sim continuar fazendo o tratamento, pode continuar indo ao Pilates, mas foi bem puxado. As clientes começaram todas a ligar e desmarcar, eu tive que ir postando coisas nas redes sociais e mandando mensagem, WhatsApp, para não deixar que todas desmarcassem. É um processo, Kênia, que quando a gente teve uma queda de vendas agora a nível nacional, na casa de 40%, tá? E assim, se a gente não tiver mente blindada, né, a gente acaba tendo uma queda mais ainda, né? Se você não vai para a rede social, sim. né? Então, assim, quando eu propus essa reunião para a gente, é que a gente vai se conectar com as pessoas que vão estar com a gente nesse processo. Eu duvido muito que todo mundo vai pensar igual, né? A única que está preparada é para sofrer, às vezes, um impacto. Não um impacto. Esse impacto, a gente tem que estar preparado para ele, porque hoje é um dia, Kenny, que, graças a Deus, a gente pode ter um ao outro para conversar aqui no meio de quase 40. Sim. Mas por quê? Você está no meio de um bando de doido que está passando no mesmo momento. Tipo assim, a escola estava recebendo mensagem no WhatsApp uma cara. Né? E não tem o que fazer. O meu tem o contato, assim. Então, se o cliente não for, eu não tenho. Na padaria, a gente nós colocamos hoje a arte, falando que a gente consegue entregar e tal, mas na clínica não tem essa opção, né? Verdade. Então, eu estou tentando conscientizar as clientes que não é tão assim, não é. A gente tem que tomar todo cuidado, mas que com cautela dá para a gente seguir a vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Kenny, obrigado por compartilhar. Nós vamos pensando juntos em soluções, viu? Você joga o problema na rodada do site e fala, Kenny do céu, você não faz isso, né? Exatamente. Se alguém tiver alguma dica aí, eu vou querer. Boa. Alguém quer falar? Posso falar? Everton aí, eu acho. Então, peraí, o Everton primeiro, depois o Maurício. Então, Júlio, o meu negócio, igual eu falei naquela única reunião que eu ainda participei, a gente tem um atacado de ferramentas e acessórios para o lar. Só que desde que eu comecei, o meu sonho, a minha intenção sempre foi trabalhar muito a cabeça dos meus clientes com o e-commerce, com venda online. Entendeu? No meu caso, eu ainda enfrento uma grande dificuldade, que eu já mantive loja virtual por mais de um ano sem vender praticamente nada, porque o público que eu atinjo é um pessoal, assim, não vou dizer uma pessoa atrasada, mas um pessoal que às vezes ele não tem muito interesse na evolução da venda virtual, por exemplo. Então, eu tentei de várias formas estar incluindo essa modalidade para estar vendendo, tive dificuldade, não consegui. E aí eu resolvi fazer, não, se o meu cliente não quer mudar, eu vou mudar. Porque, por exemplo,
pessoal, como eu trabalho em atacado, eu tomo muito cuidado na plataforma para vender no varejo, porque inclusive eu tenho clientes meus que estão na plataforma. Então o pessoal que já negociou comigo percebe que a maioria das coisas eu entrego, dos meus negócios eu mesmo entrego. Não é que eu não quero recebê-los no meu estabelecimento. Primeiro porque lá, assim, eu trabalho num ambiente fechado, eu não tenho fachada, não tenho nada, eu só tenho um depósito. Então eu tenho muito medo de o meu cliente chegar lá junto com alguém da permuta e o cara pensar, pô, o cara está vendendo preço de atacado, está vendendo no varejo, entendeu? O que em São Paulo, por exemplo, o pessoal que já está no comércio lá, eles já são acostumados com atacarejo. Você vai comprar qualquer coisa lá, o cara te pergunta, é atacado ou varejo? E o pessoal está acostumado com isso, entendeu? Por isso a minha intenção de mudar a minha mentalidade, ou seja, vou atender meu cliente da melhor forma possível, já faço isso tem mais de 15 anos, mas eu vou mudar. Eu posso vender para ele num preço, mas eu posso vender para o cliente consumidor final num preço de varejo também, que é o que eu estou tentando fazer na plataforma. Essa é a mudança que eu tenho na minha cabeça, que agora que eu estou na plataforma, eu estou experimentando para ver se vai dar certo, entendeu? Animal, eu tenho certeza que aqui no grupo tem pessoas que podem te ajudar a fazer isso, tá? E aí você vai entender por que eu te falo que o Via Permuta é muito mais do que o que a maioria enxerga, né? Com certeza, depois dessa reunião, tô vendo ali a Luana te responder, é uma pessoa que às vezes vai te chamar no privado e vai te dar a ideia de ouro que você precisa, né? Então, é isso, Everton. E eu tenho certeza que você vai achar o caminho aí para mudar, viu, cara? E é muito legal, porque você falou uma coisa que mudou minha vida, cara. Eu esperava mudança no próximo, né? E eu mesmo não queria mudar. Eu esperava mudança no outro. E aí, você esperar a mudança no outro, meu amigo, você não controla nada. É verdade. Né? O Maurício acho que quer falar, Maurício. Manda ver, velho. Oi, tá me escutando? Você tem câmera Tá me aí, escutando? filho? Tem? É porque eu desativei, peraí. Ativa aí pra nós te ver. Aí. Pronto, agora eu tô... Deixa eu me achar aqui. Achei. Primeiro eu quero agradecer, Libinho, essas palavras que ele falou aí. Me serviu bastante, aprendi bastante coisa aqui. Eu e a Marília estava conversando hoje e eu realmente tenho um medo na questão da roda da economia parar de atingir, né? Eu ainda sou pequeno, ainda não, muita gente ainda não me conhece, então eu tenho um certo receio desses 60, 90 dias, igual o Tony comentou, acabar atingindo eu diretamente, até porque o pessoal já leva os bichinhos lá pra gente, já num ponto assim, quase morrendo, né? E isso dificulta um pouco. E eu e a Marilis hoje fez até um post, e de acordo com outras clínicas também, conscientizando essa questão do álcool gel, de espaçar as consultas em torno de 1 hora para a gente limpar o consultório, né? Para dar uma acalmada no pessoal, até porque está começando a rolar uma dúvida em relação ao coronavírus de cães e gatos, né? Que não pega em humanos e o pessoal está ficando um pouco abandonando animais, entendeu? E a gente fez um post hoje para tentar conscientizar a galera sobre isso aí. Show de bola, Maurício. Show de bola. E já vou deixar o recado aqui, porque 40 pessoas escutando isso, né, Maurício? Você foi a única pessoa que eu conheci na vida que conseguiu acabar com pombo, né, cara? Então, eu cheguei A na minha Marília está casa rindo. que eu tô morando agora, né? E ele conseguiu, ele e a Marilis, né, com muito carinho, muito profissionalismo, conseguiram acabar com os pombos aqui em casa. Então eu brinquei com eles, falei, cara, aí tem um baita de um nicho aí, viu, cara? Porque é uma praga, né? É uma praga que precisa ser combatida e Cara, eles conseguem. Ô, Júlio. vou aproveitar para fazer propaganda, então. Diga, Eu ia falar com o Maurício, que você falou, eu tive que interromper, porque isso não precisa nem acabar com eles, mas se fizer é só fazer ir no banheiro, fazer no lugar certo, porque o problema deles é o que eles fazem embaixo, né? Mas bom saber, Mas não Júlio. tem jeito. Compartilha isso aí, eu vou te chamar isso é no uma privado coisa do que a gente tem Maurício. que divulgar o Maurício, cara, porque isso é empresa, Olha só, né? Faz mó sujeira na empresa, né? olha Vou fechar. só. Recentemente, eu acho que tem uns 40 dias, eu associei a um outro rapaz
eu e a Marília, um outro rapaz, criamos uma outra empresa e a gente vai fazer esse controle de pombo com as aves de rapina, né? Esse amigo meu, vocês devem conhecer alguns aqui, chama Matheus Zago, ele é adestrador. Então ele já treinou o Falcão já está avoraçado para pegar os pombos. E a empresa amanhã, inclusive, a gente tem uma reunião para começar a visitar uma galera. Então, quem já tiver interesse, quiser mandar mensagem aí, a gente já vai organizando. Show de bola. E fiz o merchan pra você aí, tá vendo, Maurício? Pois é, você tem que gravar o vídeo para me pôr lá na Vou página. fazer um vídeo de depoimento pra você, né? Tô te devendo, né? Galera, pra gente encerrar, mais alguém quer falar alguma coisa, que sentiu vontade? Só me dar um ok aí, só liberar o microfone. Não sei se o Maurão queria falar. O Maurão do Intelecto. O Mário. Maurão. Fala aí, Maurão. Boa noite, galera. Estou acompanhando aí a reunião. E fantástico, a gente está abordando esse assunto, né, comportamental. Hoje a gente tomou uma decisão também de suspender, né, os nossos treinamentos aqui na nossa região, no Ceará e também no Piauí. Não sei se o pessoal sabe, mas o Intelecto ele começou aqui em Uberaba, mas a gente tem uma frente muito forte no Nordeste. E realmente para atender uma necessidade do mercado, né, porque a gente percebe o pânico sendo instalado e é algo que a gente tem que combater fortemente, porque é o que o Guilherme colocou aí. Às vezes, na situação de pânico, a gente acaba criando situações muito adversas, né? E igual o pessoal correndo para o supermercado, querendo estocar coisas. E eu acho que o momento agora é de empatia, de cuidado com o outro e, mais do que nunca, esse grupo aqui, a gente poder fortalecer a nossa comunidade de Uberaba, né? Porque eu lembro que a gente falou muito sobre isso, que Uberaba precisa de um grupo forte para realmente poder ajudar a população como um todo. Não só aqui em Uberaba, mas na nossa região como um todo. Eu acho totalmente fantástico o que a gente está fazendo aqui. Acho que a gente tem que se unir mesmo e trabalhar fortemente em relação a isso. Contem com a gente e a gente está aí para isso mesmo. E temos pessoas, né, como o Mauro, né, que é super gabaritado para falar de assuntos como esse. E eu acho que se essa moda pega, né, Maurão? Eu acho que tá feito, né, cara? O convite já tá feito, né? A Kênia tá ali, não faz meu merchan. É verdade, eu fui na Kênia também, ela é sensacional. Limpou minha pele, que foi uma beleza, né, Kênia? Eu visito quase todos, já visitei quase todo mundo. Os mais novos agora ainda não visitei, não. Mas eu vou fazer muito merchan de vocês. Eu faço merchan de vocês o dia todo, tá? O dia todo. Se alguém fala alguma coisa, eu sei que tem alguém no Permuta que faz, eu falo o dia todo. Isso com certeza. Mas então fica o convite, tá? Tá, depois vamos organizar uma coisa bem bacana pra gente fazer sobre isso, sobre esse assunto comportamental, em relação às emoções propriamente dita, né? Nesse momento de crise, que o Lênis já abordou bastante coisa aí, e dá pra gente falar mais alguma coisinha depois com a PNL, né? Com visão do coach também, e da hipnose, a gente dá pra fazer bastante coisa aí depois. Tem muita gente boa aqui para ajudar a gente com isso. Acho que esse é a grande sacada, né? Galera, então assim, mais alguém? Deixa eu ver. Brigadão, Mauro. Vou concluir então, gente, para a gente não passar muito do horário, né? Tem muita gente que às vezes pode estar nessa reunião ou assistindo gravada, ou assistiu aqui agora, e às vezes veio aqui com o único intuito de querer saber o que é esse negócio de via permuta, né, cara? Porque essa reunião ela tinha convidados também, né? E me deu um insight aqui que eu entendi o que é o via permuta, assim, com certeza, né? E hoje, a mensagem que eu recebi do dono do LS Guarato, né? Falando que não era para ir no supermercado, né? Porque, tipo assim, o dono do maior supermercado da cidade, um dos maiores, ou pelo menos os mais tradicionais, enfim, né? Mandando mensagem falando que não é para desesperar, porque os produtos da prateleira não estão conseguindo repor. E eu vou dar mais um dado para vocês. Eu tenho um amigo que mora em São Paulo, capital, e pegando um gancho que o Everton falou, né? Quebraram o supermercado, um supermercado de São Paulo na capital, como se fosse, depredaram mesmo. Quebraram as prateleiras. Tem algum áudio aberto. Cadê? Só ver quem está com o áudio aberto aqui. Aí, voltou. Então, assim, não quero trazer notícia triste para vocês, né? Mas depredaram, assim, acabaram com tudo por causa de desespero, por causa de pânico, lá na capital São Paulo hoje, né? E aí, nem quis abrir o vídeo, mas eu li o texto, né? E para mim, o via permuta, né? Não é sobre percentual, não é sobre anuidade. Sabe por quê? Porque se o LS Guarato fechar o supermercado amanhã, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não vai comprar.
Tá? Você pode ser bilionário. Se o supermercado não estiver aberto, você não vai comprar. Você só vai ter as pessoas, né? E os seus sonhos e as suas soluções, né? Então, para mim, o Via Permuta, quando eu descobri esse processo, né, ele era a oportunidade de eu relacionar com pessoas. O resto virou resto. O resto ficou barato, como eu sempre falei para o Libense, né? Eu olhei para esse negócio, falei, caraca, a forma de eu poder ser indicado e indicar, é a forma de eu ampliar minha oportunidade de afetar o próximo, né? É a forma de eu achar uns bandos de doido igual eu e começar a replicar isso para os colaboradores, contratar gente, achar opções. E por que eu falei que eu ia fazer um gancho com o Everton? Porque esse supermercado vai começar amanhã a vender 100% online e vai restringir as compras. Então, às vezes, a crença é de que um supermercado não consegue vender online. Mas esse dono de supermercado, ele vai vender só online. Só online. Ele vai fechar as portas, porque não está tendo condição lá em São Paulo mais, e vai começar a vender online. Então, assim, eu queria... Não vou falar... As pessoas que estão na reunião, que não sabem nada de Via Permuta, estou vendo aqui o Maicon, né? Que está com todos vocês, querendo conhecer, né? Então, assim, quem está aqui só para conhecer, o que vocês vão fazer agora? Se gostou da ideia, quem te convidou, pergunta, que a gente vai te explicar como funciona, tá? Porque, para mim, nós vamos passar só alguns detalhes práticos de como que isso funciona. Mas, para mim, o grande valor está no que a gente fez aqui. Então, assim, esse para mim que é o grande intuito, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Tony, tá doido para falar aí, Tony? Não? Então tá ok. Eu vi que teve gente que liberou o microfone aqui, deve ter sido sem querer, então, né? Então, liberado? Liberado, deixa eu ver aqui se um chat, gratidão, Vivi. Pessoal, gratidão, Libêncio, tá? Muito obrigado, Libêncio, como sempre, adiantou, tá? E obrigado a todo mundo que ficou aqui online com a gente. Então, obrigado pela reunião. Espero que vocês Obrigado. tá? E para quem não participou, vocês têm uma missão aqui, ó, antes de desligar. Vocês vão lá no grupo agora para poder fazer um comentário em texto do que representou essa reunião para vocês. Lá para o grupo, sabe por que isso é importante? Primeiro, porque para quem tinha o que representou. E segundo, porque você vai dar a oportunidade de ficar curiosa para poder ver a reunião depois. Tá ok, obrigada. Coloca lá o que vocês conseguiram, né? Absorver para você ajudar os outros que às vezes não puder estar aqui com a gente, tá? Julião, obrigado, cara, pelo convite. Viu? Valeu pela confiança, pessoal. Foi muito bom. Obrigado pelo tempo de vocês aí, tá? Um tempo curto para falar de temas tão profundos que qualquer um desses temas daria para a gente fazer workshop aí de fim de semana, mas é só um convite mesmo para a gente sair do automático aí. Então, Julião, obrigado pela confiança mais uma vez, meu irmão. Tamo junto, você sabe. É isso aí, pessoal. Vamos nessa. Vamos lá, vamos cumprir a missão do texto, hein, gente? Vai fazer a diferença na vida de quem tá lá no grupo e não participou. Depois a gente vê se libera para eles a gravação, tá? Beijo. Até mais. Tchau.